Ganhar massa muscular é muito mais difícil para mulheres do que para os homens. E a explicação parece ser muito simples. Afinal, a testosterona em mulheres é muito menor do que em homens. E à primeira vista, isso parece encerrar a discussão. Mas existe um detalhe que muda completamente essa história. Quando os pesquisadores começaram a comparar homens e mulheres treinando nas mesmas condições, os resultados foram diferentes do que muita gente esperava. Então, por que homens ganham massa muscular tão mais rápido? Será que a testosterona realmente explica essa diferença? Ou será que existem outros obstáculos para a hipertrofia feminina? E mais importante, se o problema simplesmente não é ser mulher, o que realmente está impedindo você de ganhar massa muscular? É exatamente isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Oi, eu sou o Dani, sou nutricionista e treinador, e se esse aqui é seu primeiro vídeo no canal, te convido a se inscrever porque eu estou toda semana aqui passando para você sobre emagrecimento, sobre hipertrofia muscular, sobre você conhecer o seu próprio corpo sem modinhas de internet. Bem, a testosterona ela realmente importa, mas ela não conta toda a história. Antes de responder por que algumas mulheres parecem ter tanta dificuldade para ganhar massa muscular, eu preciso explicar uma coisinha que é rápido, tá? Porque se você entender esse conceito aqui, todo o resto do vídeo vai fazer muito mais sentido. Quando alguém pergunta por que homens costumam ganhar massa muscular com mais facilidade, a resposta é quase sempre a mesma: por causa da testosterona. E essa resposta ela não está completamente errada. Realmente, a testosterona é um hormônio que importa para o desenvolvimento muscular. Ela favorece a síntese de proteínas, influencia na sua recuperação, cria um ambiente mais favorável para a hipertrofia. Contudo, em média, os homens apresentam níveis muito maiores de massa muscular ao longo da vida. E até aqui, nenhuma novidade. O problema começa quando a informação vira uma conclusão. Muita gente passa a acreditar que, como mulher produz muito menos testosterona, ela praticamente não consegue construir músculos, como se a hipertrofia dependesse exclusivamente desse hormônio. Mas o nosso corpo ele é muito mais complexo do que isso. Pensa comigo, se a testosterona fosse o único fator responsável pela hipertrofia, bastaria medir os seus hormônios junto com o de outra pessoa e quem tem mais hormônio, no caso, teria mais hipertrofia. Só que a realidade está bem longe de funcionar assim. O músculo não cresce apenas porque existem seus hormônios circulando ali. Ele cresce porque ele recebe estímulos. E quando você faz um treino de força, principalmente com intensidade suficiente para desafiar a sua musculatura, acontece uma série de adaptações dentro das fibras musculares. É como se o treino enviasse uma mensagem para o organismo, basicamente assim: esse músculo precisa ficar mais forte para suportar um esforço ainda maior. E a partir desse momento entra em ação um processo chamado de síntese proteica muscular. É durante esse processo que o organismo utiliza os aminoácidos ali da sua alimentação para reparar as fibras musculares e promover adaptações que aumentam a sua força e também o aumento do músculo, que seria ali o aumento da secção transversa. E sabe o que é interessante? Esse mecanismo ele acontece tanto em homens quanto em mulheres, ou seja, mulheres ativam a síntese proteica em resposta ao treinamento de força. Mulheres também respondem ao estímulo mecânico. Muitas mulheres também conseguem construir massa muscular. A grande diferença é que elas normalmente partem de uma quantidade menor de músculo. E isso muda completamente a forma que devemos interpretar os seus resultados. Imagine então duas pessoas investindo dinheiro. Uma começa com R$1.000 e a outra começa com R$10.000. Se ambas aumentaram seu patrimônio em 10%, quem começou com mais dinheiro terminará com um valor absoluto muito maior. Mas, proporcionalmente, as duas cresceram exatamente na mesma velocidade. E com a hipertrofia acontece algo muito parecido. Como os homens costumam iniciar com muito mais massa muscular, o ganho absoluto tende a ser muito maior. Mas isso não significa que o organismo feminino não responda ao seu treinamento. E foi justamente isso que essa revisão bibliográfica trouxe para a gente. Os pesquisadores analisaram diversos estudos comparando homens e mulheres submetidos a programas de treinamento de força semelhantes. E a conclusão foi bastante interessante. Quando observamos os ganhos relativos, homens e mulheres
apresentam adaptações muito parecidas entre força e hipertrofia. Em outras palavras, o músculo feminino continua respondendo ao treinamento, ele continua se adaptando, ele continua crescendo. Então, talvez a testosterona não seja a pergunta mais importante para esse vídeo, porque de fato ela explica a diferença entre homens e mulheres, mas não explica por que tantas mulheres treinam durante meses ou até anos sem perceber uma evolução que elas tanto esperavam. Se o músculo delas sendo capazes de crescer, o que realmente está impedindo esse crescimento? É exatamente aí que a ciência começa a mudar completamente o foco da nossa conversa. Se as mulheres conseguem construir músculos e se o problema não é só a testosterona, então por que tantas mulheres treinam durante meses e não conseguem ter um bom resultado? A resposta ela pode ser um pouco mais desconfortável do que você espera, porque na maioria das vezes o músculo não está deixando de crescer por conta da testosterona. Ele simplesmente não está recebendo o estímulo necessário para crescer. E o primeiro desse estímulo é a intensidade no seu treinamento. Existe uma situação que eu vejo com muita frequência aqui no consultório. A mulher diz para mim assim: Dani, eu treinei, nossa, queimou bastante, ou então hoje eu saí da academia suando muito. Só que sentir o músculo queimando não significa necessariamente que ele recebeu o estímulo suficiente para o aumento da secção transversa. Muitas mulheres interrompem a série quando ela começa a ficar só desconfortável. Mas o desconforto não é a mesma coisa que uma fadiga muscular. Pensa em um corredor de maratona. Ele sente o desconforto muito antes de cruzar a linha de chegada. Mas isso não significa que ele chegou no seu limite. Na musculação parece algo muito parecido. Você pode sentir o exercício pesado e ainda assim estar muito longe do que o seu músculo pode fazer de fato. É justamente por isso que tantos pesquisadores colocam a importância no treinamento próximo da sua falha. A falha não significa executar de um jeito errado, né? O exercício de qualquer forma. Significa que você chega ao ponto em que você não consegue completar mais uma repetição, mantendo aquela mesma boa técnica. É nessa região que ocorre um recrutamento muito maior de fibras musculares, responsáveis pelo seu crescimento. Então, existe um detalhe muito interessante. Alguns estudos mostram que as mulheres, em média, conseguem sustentar mais repetições próximo da falha do que o homem, ou seja, elas não precisam treinar menos pesado. Na verdade, muitas conseguem tolerar um volume de treino até maior, mas isso só gera resultado quando elas realmente desafiam a sua musculatura. E existe um segundo fator que ele passa completamente despercebido, que é a progressão de carga. Imagina que você começa, eu vou dar um exemplo aqui de idioma, tá? Você no primeiro mês aprende, sei lá, uma frase básica. No segundo mês você também fala aquela frase básica. No terceiro mês você faz aquela mesma frase básica. Quanto tempo leva para você ficar fluente? Obviamente que você nunca vai ficar fluente, porque você precisaria aprender novas frases, novos desafios ali. E com o músculo é a mesma coisa. Você, quando utiliza sempre as mesmas cargas ou as mesmas metodologias, faz o mesmo número de repetições, por exemplo, o treino nunca evolui. O organismo entende que ele já está adaptado. E se ele já consegue realizar aquela tarefa sem dificuldade, por que ele vai gastar mais energia construindo mais músculos? A hipertrofia, ela acontece justamente porque o corpo percebe que precisa se adaptar a uma demanda maior de treinamento. Sem a necessidade, não existe motivo para você crescer. E existe um terceiro motivo que ele também, cara, faz muito sentido. Muitas mulheres até querem ganhar massa muscular, enquanto fazem de tudo para comer o mínimo possível. Ou seja, existe um medo constante de aumentar as calorias, de consumir mais carboidratos ou até mesmo sair daquela dieta restritiva. Só que construir músculos precisa de uma energia maior. Pensa na construção de uma casa. Você pode contratar os melhores pedreiros do mundo, só que a obra simplesmente não avança porque você não está entregando material suficiente para eles. Com o organismo, acontece a mesma coisa. Criar um novo tecido muscular tem um custo energético e quando a disponibilidade de energia é muito baixa,
o corpo precisa estabelecer prioridades, e construir músculos normalmente não é a prioridade. Primeiro, ele garante as funções vitais ali, a manutenção como um todo da sobrevivência. Só depois ele investe na energia da construção de novos tecidos. E é por isso que muitas mulheres querem ganhar massa muscular, mas têm medo de engordar, come pouco e por isso tem muita dificuldade em desenvolver massa muscular. E aqui entra outro nutriente que não pode faltar, que é a proteína. Fornece os aminoácidos necessários para reconstruir as fibras musculares depois do seu treinamento. Sem proteína suficiente, falta a matéria-prima que a gente estava falando lá dos pedreiros. Sem essa energia, falta combustível para realizar a obra. Sem um treino desafiador, falta o motivo para construir massa muscular. Percebeu como a conversa muda completamente? No começo do vídeo parecia que tudo dependia da testosterona. Você já estava quase saindo daqui para tomar bomba. Agora fica claro que fatores como esses que eu estou falando agora são muito mais decisivos para a maioria das mulheres. Progredir ao longo do tempo, treinar com intensidade, comer caloria suficiente, comer proteína de forma suficiente. E esses são elementos que realmente criam um ambiente favorável para a hipertrofia muscular. E ainda existe um detalhe que muita gente esquece. Mesmo quando você faz tudo isso certo, o músculo não cresce durante o treinamento. Na verdade, ele cresce justamente quando o treino termina. Ou seja, entender isso daqui agora faz muito sentido para você desenvolver ainda mais massa muscular, que é a sua recuperação. Mas antes de falar sobre a recuperação, se você chegou até aqui é porque realmente você quer mudar o seu físico. Às vezes perder gordura, às vezes ganhar massa muscular, e com certeza quando você tem um caminho projetado para você, os resultados vêm muito mais rápido. E nesse caso, eu te convido a entrar na minha consultoria online, porque lá eu monto a sua dieta, monto o seu treino, te acompanho semanalmente. Eu vou deixar um link aqui na descrição, você clica lá para saber mais. Bem, agora sobre a sua recuperação. Na verdade, o músculo não cresce durante o treino, ele cresce depois. E entender isso muda completamente a forma que nós enxergamos a hipertrofia. Muita gente acredita que o treino é o momento em que o músculo está crescendo, mas o treino, na verdade, ele é apenas o gatilho. Então é ele que envia a mensagem para o organismo que o músculo precisa se adaptar. É como se ele avisasse ao corpo, entre aspas, da próxima vez você precisa estar mais forte para suportar esse esforço. Só que essa adaptação não acontece enquanto você está levantando o peso, ele acontece nas horas seguintes e principalmente quando você se recupera. Então pensa na reforma de uma casa. O treino seria como se fosse um engenheiro que identifica o que precisa ser melhorado e ele entrega esse projeto para sua equipe. Mas a obra não acontece enquanto o engenheiro está ali, ela começa depois, quando chegam os materiais, quando chegam os profissionais, e existe um tempo suficiente para ter essa construção. Com o músculo acontece exatamente a mesma coisa. O treino cria a necessidade, mas é durante a recuperação que o organismo utiliza energia e aminoácidos para reparar as fibras musculares e deixá-las ainda mais preparadas para o próximo desafio. Por isso que a recuperação não significa apenas descansar, ela tem 3 pilares. E o primeiro pilar é o teu sono. Enquanto a gente dorme, diversos processos importantes acontecem ali na reparação dos seus músculos. Dormir pouco não impede o desenvolvimento muscular, mas reduz a qualidade da sua recuperação e isso prejudica o desempenho nos treinos do dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia, dificulta que o organismo responda a melhor maneira aos estímulos. O segundo pilar é a sua própria alimentação. Depois de um treino intenso, o organismo precisa da matéria-prima para reconstruir o tecido muscular. Por isso que entra as proteínas, mas também as calorias, os carboidratos, as gorduras e tudo mais. Porque construir músculos exige energia. Se falta energia, o corpo passa a economizar os seus próprios recursos. E construir novos tecidos deixa de ser então a prioridade quando a energia está muito baixa. E o terceiro pilar é o próprio descanso entre os treinos. Existe uma ideia de que treinar o máximo possível gera muito mais resultados, mas o músculo não entende essa quantidade de treino. Ele entende o equilíbrio entre estímulo e recuperação. Se você oferece um novo estímulo antes de que ele esteja 100% recuperado, você pode acumular mais fadiga em vez de ter novas adaptações. Mais treino, então,
nem sempre significa mais crescimento. Às vezes significa que você está com menos recuperação. E existe um grupo de mulheres para quem essa informação se torna ainda mais importante, que são as mulheres acima de 40 anos. Com a aproximação da menopausa e a redução dos níveis de estrogênio, ocorre uma aceleração natural da perda de massa muscular. Então, além disso, o músculo passa a responder um pouco menos os estímulos anabólicos. Esse fenômeno, ele também pode ser conhecido como uma certa resistência anabólica. Mas existe um erro muito comum. Muita gente interpreta isso como se fosse impossível ganhar massa muscular depois dos 40 anos. E isso não é verdade. Os estudos mostram justamente o contrário. Muitas mulheres continuam respondendo treinamento de força nessa fase da vida. O que muda é a musculação deixa de ser apenas uma estratégia estética. Ela passa também a ser uma ferramenta fundamental para preservar a força, autonomia, saúde óssea, funcionalidade e também a qualidade de vida. É por isso que nessa fase treinar força e consumir proteínas de forma suficiente deixa de ser apenas recomendações para quem quer ficar com músculo bonitinho. Ele passa a ser investimento de saúde para as próximas décadas. E talvez seja essa a principal mensagem do vídeo. Se você acreditava que não ganhava músculos porque era mulher, espero que tenha percebido que essa história é muito mais complexa. O seu corpo continua sendo capaz de construir massa muscular, mas ele depende de estímulos certos. Alimentação, treinamento, descanso, sono e, acima de tudo, tempo para se adaptar, porque a hipertrofia não acontece de um treino para outro. Ela é resultado de dezenas, centenas de treinamentos consistentes, somados a uma recuperação de qualidade. E se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que esse vídeo nunca foi sobre a testosterona, foi sobre entender o que realmente faz o seu músculo crescer. Durante muito tempo, a musculação feminina foi cercada por duas ideias completamente opostas. De um lado, mulheres que acreditam que nunca vão conseguir ganhar massa muscular porque produzem pouca testosterona. Do outro lado, mulheres que evitam treinar pesado por medo de ficarem grandes. E a ciência, inclusive, ela mostra que nenhuma dessas crenças representa a realidade. A testosterona influencia sim na hipertrofia, mas ela não determina sozinha o quanto você pode evoluir. E cada mulher tem um ponto que pode estar limitando seus resultados. E identificar esse ponto faz toda a diferença para você montar uma estratégia que realmente seja eficiente. Por isso, se você está treinando há meses sem conseguir desenvolver a massa muscular que gostaria, talvez não seja falta de capacidade do seu corpo, talvez seja falta de planejamento individualizado. E se você quer conhecer como funciona a minha consultoria online, vou deixar o link aqui na descrição. E antes de ir embora, eu preciso fazer uma pergunta para você. Qual que é o seu maior desafio para conseguir ganhar massa muscular? É o treino, é a dieta, é a recuperação? Conta aqui nos comentários, eu gosto muito de ler a experiência de vocês e muitas vezes essas dúvidas aí inspiram os próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.